Então vamos falar agora sobre seres vistos aí no Nordeste, no Norte do país. Lembrando que nesse período de Quaresma, que vai ali da quarta-feira de cinzas até a Páscoa, a gente tem aparecimento de muitos fenômenos diferentes de seres, historicamente, no Norte e Nordeste do país, em áreas mais isoladas, áreas poucamente povoadas. Deixa eu voltar aqui a apresentação, então. E vamos ver um vídeo aqui, esse vídeo do canal do Natan. Inclusive, mandar um abraço para o meu amigo Natan, lá de Belém, que tem um canal que você não inscreveu ainda, inscreva-se. O Belém corre o Pará inteiro ali atrás de fenômenos, principalmente avistamentos de seres e fenômenos poltergeist. E aí eu peguei um trechinho de 2 minutos, depois eu vou colocar o link do canal do Natan e desse vídeo para vocês verem que esse relato é muito mais detalhado, tem 50 minutos de relato, eu peguei 2 minutos só para mostrar para vocês algumas características dos seres visualizados no Pará. Isso não foi agora, foi há alguns anos atrás, mas as características batem com o que eu vou mostrar em seguida, que é no Ceará, em Crateús, um outro tipo de ser, mas com características muito parecidas. Ou talvez o mesmo tipo de ser, não se sabe, mas eu vou colocar aqui para vocês. A criatura, ela percebeu que a gente estava ali, entendeste? E aí ela virou pra ver o que que era, entendeste? Pra ver o que que é, o que que tava acontecendo. Nisso que ela virou, eu percebi que não era um ser humano. Porque além de virar pra gente, né, ela levantou. Quando ela levantou, que eu percebi, Natan, eu tenho 1,76 de altura. 1,76 de altura. Aquela criatura, Natan, ela passava de mim assim, brincando os 2 metros, Natan, sabe? E um cheiro absurdo, um cheiro de carniça. Não sei se tu já tiveste oportunidade de presenciar uma onça em vida livre, não sei. Mas a onça em vida livre, os felídeos em vida livre, eles têm um odor característico de carne em putrefação de uma maneira bem exacerbada, entendeu? Era um ser humano, entre aspas, muito alto, mas ele não tinha articulação dos membros inferiores, né? Não era como a nossa, porque a nossa ela fecha para frente, né? A gente tem um joelho, a dele fechava para trás. Como se fosse realmente a articulação de um cachorro, sabe? E muito grande, muito esbelto, uma criatura muito magra, curvada, sabe? Os braços que estendiam até acima da metade da coxa aqui, né? Os braços muito extensos, né? Eu acredito até que se a criatura abrisse os braços, dava pra ser a altura dele, só que com, né, tipo, a altura do corpo com os braços abertos, porque os braços eram muito grandes. E aí em seguida agora vamos para os relatos. Essa é uma veterinária, né? Um relato bastante sério dessa veterinária, que ela ficou muito reticente a aparecer no programa do Natan. O Natan teve que pedir muito tempo para ela vir a público, e ela vem a público agora. E ela é interessante que ela como veterinária ela consegue falar algumas características que são muito importantes para poder ressaltar o que ela estava observando daquela criatura naquele momento e que é compatível com vários relatos que a gente vê no norte e nordeste do Brasil. Uma das principais características é o cheiro de enxofre ou amônia, ou um cheiro de lixo que essas criaturas exalam e que tem um aspecto ali que a gente vê das bestas que são descritas na Bíblia, por exemplo, do que os religiosos chamariam de um demônio, né? Então essas criaturas, a maioria, ela não fala dos olhos, mas a maioria tem olhos vermelhos, a maioria é uma mistura de humano com animal, esse animal varia, ele pode ser um animal, um cachorro, algumas têm cara de porco, outras cavalo, enfim, inclusive criaturas aladas, que foram reportadas ao longo da história, e que comumente as pessoas chamam tudo, botam no mesmo saco, falando que é um lobisomem, mas é um nome popular, né? Depende da criatura. Inclusive no norte tem algumas criaturas
que tem face de porco, eles chamam de labisomem. Tem o lobisomem e o labisomem, então começa a ter algumas variações. Mas o fato é que essas criaturas são vistas não só no Brasil, como também nos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos tem o Mothman. Na Costa Rica a gente teve o chupacabras também, assim como no Brasil. E todas essas características são híbridos de humanos com animais que fazem geralmente mutilações em cabras, em galinhas, em porcos, como aquelas que eu presenciei no Ceará quando eu viajei esse ano, próximo a Sobral, onde eu presenciei ali mutilações inexplicáveis. E uma das coisas mais inexplicáveis é a ausência de sangue. Você tem cortes profundos, às vezes arrancando o fígado e o coração, e você não tem um pingo de sangue nesses animais. Os animais não gritam, os animais não têm nenhum tipo de reação, e porco é um animal que grita muito. Então são coisas inexplicáveis que acontecem quando esses seres aparecem. Outra característica que ela fala são as patas traseiras. Geralmente são patas parecidas com a de cangurus, é um que eu exemplifico muito bem, ou de cachorros, mas mais de cangurus. E esses seres às vezes dão saltos muito grandes, varando ali 10 metros às vezes de distância. Então, e você vê que no relato dela, outra observação que ela fez em relação como veterinária, né? Esse ser, ele estava observando caprinos, e ele estava interessado nos filhotes dos caprinos, porque eram presas mais fáceis. Então você vê o comportamento animal, apesar dela falar no relato completo que era um homem, né? Era um homem de 2 metros, com características animais, né? Tinha a mão, que tinha 5 dedos, a pata, que era uma pata de animal. Mas você vê como ele guarda, essas bestas guardam semelhanças com o que a gente vê na Bíblia, muitas vezes, dos demônios, de fato. Então você vê que o fenômeno começa a ter muita conexão com que os religiosos... Obviamente, religioso é uma interpretação, mas são interpretações que a gente vê ao longo da história e que batem com esses relatos atuais. Vamos seguir agora para o Ceará, onde a gente teve relatos muito parecidos, só que esse ano, logo depois da quarta-feira de cinzas, no período ali de março, fevereiro para março, e vamos ver o que eles relatam lá esse ano no Ceará. A criatura, ela Onde anda o lobisomem que foi avistado por várias pessoas aqui em Crateús. Inclusive, uma advogada formada disse que viu este lobisomem passando próximo à sua residência. Mas se não bastasse o relato dela e de uma mulher, um homem também relatou que aqui na passagem da Dona Delite, em uma noite escura, durante a madrugada, ele relatou que viu o lobisomem passando por aqui. 3 domingos atrás, eu vinha vindo de um churrasco, que eu tinha participado no domingo, e aí nesse churrasco acabei que eu dormi na rede lá e acordei 2h30 da manhã. Aí eu peguei e decidi vir embora, tava todo mundo dormindo, fechei tudo, saí fechando as cancelas, inclusive errei o caminho, enfim, vim pra Crateús. Chegando aqui na cidade, não tinha ninguém na estrada, não vi um carro, nada. Eu falei, cara, eu vou pela Dona Delite, pra não cortar caminho, né? Porque é mais rápido. Então eu fui descendo e lá no começo tem uns buracos. Eu reduzi a moto, não, quando chegar na parte boa, acelero e vou embora. Quando eu vou passando, eu passo do meio da passagem, tem uma curvinha assim, o farol da moto deu em 2 olhos, 2 animais, de um animal. A princípio eu achei que fosse uma vaca, porque era preto, não dava pra ver direito. Quando eu me aproximei, meu irmão, eu vi que não era vaca, era um bicho, sei lá, uma espécie de macaco, não é um macaco, era uma coisa maior, ele devia dar uns... E aí o que acontece? Eu, logicamente, freiei a moto, né, desesperado, a moto derrapou um pouco as pedras, e eu fiquei encarando aquele bicho ali. Rapaz, ali foi uns 20 a 30 segundos, foi o 20 segundos mais terrível da minha vida. Eu não tava com medo, não, eu tava apavorado, desesperado. E geralmente quando acontece isso, a minha língua fica logo dormente, eu fiquei desse estado aí, congelado, sem saber o que fazer. Aí me veio um insight assim, falei, rapaz, eu vou voltar pelo caminho que eu vim. E eu acho que, não sei se foi coincidência, ele ouviu, eu sei que ele atravessou a estrada pro outro lado, e ele caminhava assim como a planta dos pés dele não tocava no chão, é como se ele estivesse andando em ponta de pé. As pernas eram esquisitas, eram curvadas assim, como se o joelho fosse para trás. E as mãos dele eram muito longas, ele quase tocava no chão com a mão. E aí eu
criei coragem e atravessei pelo outro lado que ele estava, o oposto ao dele, muito rápido, porque dava pra ver que ele tinha se embrenhado no mato, porque o mato estava abaixo. E aí, meu amigo, eu sei que eu passei naquele semáforo da Elite, que eu nem olhei se vinha carro, eu passei com tanto desespero, que o medo era tão grande, pavor, eu tava desesperado. E aí, eu consegui ouvir o uivo dele, é como se fosse aqueles uivos de filme mesmo. E aí eu fiquei, cheguei em casa me perguntando o que eu tinha visto, o que tinha acontecido ali. E aí eu fiquei com vergonha de contar isso para as pessoas, né? Eu falei, não, quer saber, eu vou contar, porque outro dia aquela moça também fez uma entrevista, e é importante avisar as pessoas para tomarem cuidado, né? Somente aquela passagem ali, para ninguém estar passando a noite, porque, trombar com um bicho desse eu tive sorte, né? Mas enfim, é um animal terrível, feio demais. E de longe eu senti a caatinga dele, o mau cheiro dele. A boca dele parecia um cachorro, só que enorme, a boca enorme. As mãos dele quase tocavam no chão. E é como se o joelho dele fosse virado para trás. Ele caminhava de ponta de pé. Desesperador, meu amigo, que eu passei, viu? De verdade mesmo. Então, o interessante aqui nesse caso, né? Você vê que as características que esse senhor simples ali do Ceará relatam praticamente as mesmas que a gente viu da veterinária que viu anos atrás, né? Sendo que ela viu em Belém e ele está lá no interior do Ceará. E o mau cheiro, esse cheiro de carniça, uma criatura grande, que tem semelhança de humano, uma mistura de humano com animal. Talvez esse cheiro de carniça, como o veterinário falou, possa ser por ela ter abatido animais ali ao longo da noite, aí fica com aquele cheiro, ou o próprio cheiro da criatura, enfim. E o joelho, né, o pé, né, fala na ponta do pé, como se fosse um canguru. Vocês verem um canguru, aquele tipo de perna forte e curvada, é o que essas pessoas veem nessas criaturas. E você vê que ele não falou que não tinha cara de cachorro, né? Isso que é interessante. Né? Porque você cai num clichê, tudo lobisomem, cara de cachorro. Não, cada caso desse você vê uma descrição diferente das criaturas, e nesse caso ele não soube ele dizer e descrever o que é. Então, coisas que estão acontecendo aí sempre acontecem nessa época no norte e nordeste do Brasil, em áreas isoladas.